Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso Bitar Podcast. Bom, vou começar assim. A química, ela está presente em tudo ao nosso redor, como você já deve ter observado. Bom, desde os alimentos que consumimos até os avanços tecnológicos que impulsionam a nossa sociedade. O professor de química, prestem atenção, ele possui essa missão de despertar a curiosidade científica nos alunos e prepará-los para carreiras na ciência e na indústria. No Brasil, a carência de professores qualificados e a desvalorização da profissão tornam o ensino de química um desafio, mas também uma área repleta de oportunidades para quem deseja transformar a educação. Mas quais são as dificuldades e oportunidades dessa área? Como ensinar química de forma envolvente? Neste episódio, conversamos com especialistas para entender o presente e o futuro dessa profissão fundamental. E então, para isso, temos aqui o Caseca, Carlos Eduardo, mas nós conhecemos ele como Caseca, professor de Química há 16 anos, formado na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Hoje dá aula em 5 escolas em 3 cidades e estados diferentes, e 2 estados diferentes, Goiás e Minas Gerais, certo? Isso. É professor, mas a especialidade dele mesmo é ser pai da Maria Flor e do Caetano e esposo da Larissa. Temos o Renato Alves da Silva, graduado em odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia, graduando em fonoaudiologia pela Universidade de Uberaba, professor de química e ensino médio pré-vestibular desde 2000, trabalhando em várias cidades e em escolas particulares. E graduado em Química. E graduado em química. Meu Deus. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês, o tempo que vocês dispensaram, porque vendo esse tanto de trabalho e de estudo que vocês têm aqui, eu acredito que a agenda deve ser bem apertada. Muito obrigada desde já. E eu quero começar, vamos lá. Pelo primeiro tema, formação e qualificação. Segundo as diretrizes curriculares do MEC, o licenciado em Química deve ter conhecimento sólido da disciplina, habilidades em técnicas laboratoriais e primeiros socorros, além de capacidade crítica para refletir sobre sua prática e os avanços científicos. Deve ser criativo, investigativo e estar sempre atualizado com as mudanças tecnológicas e pedagógicas. Sua formação inclui a capacidade de comunicar e criar materiais didáticos, além de aplicar teorias psicopedagógicas e utilizar experimentação no ensino. Também é essencial que compreenda a importância social da profissão, promovendo a cidadania e a formação ética dos alunos de maneira dinâmica e criativa. Ufa! Com tudo isso que o professor precisa ter e saber, o que motivou vocês a escolherem essa profissão? Eu que vou começar. É o seguinte, nessa mesa está um dos grandes influenciadores da minha vida profissional hoje, que é esse cara que eu sou super fã, sempre fui fã, me deu aula há 20 anos atrás, eu vou falar, e eu era simplesmente encantado com a forma que ele falava, a forma que ele ensinava, e nunca falei isso para ele, mas hoje eu sou muito grato a esse incentivo que ele me deu lá atrás. Foram as aulas dele que me incentivou a fazer o curso de Química e hoje ser professor. Sonho um dia ser um professor igual esse cara foi para mim. Acho que estou no caminho, estou seguindo esses passos aí, mas simples e objetivo. A minha grande razão de ser professor é o Renato Quase Você. E agora, Renato? Já podemos encerrar? Já começar o cara não respeita, ele já chega com os 2 pés no peito, não E respeita. agora? Já começar assim, bom, eu que já trabalho com isso há 25 anos, talvez a gente não tenha a dimensão, hoje ele já está tendo a dimensão de como a gente consegue influenciar a vida das pessoas. Como o professor consegue influenciar o aluno e às vezes sem perceber. Quando eu dei aula para ele, você acha que eu iria imaginar que ele estava olhando e falando assim, não, eu quero isso? Claro que não. Eu estava ali com a missão que eu entendo desde quando eu me entendo como professor, ensinar. Acho que não tem nada mais bonito para quem é professor, para quem é educador, você olhar para o aluno, passar uma informação e ele brilhar os olhos, porque o brilho dos olhos é o entendi. Agora faz sentido. Eu uso muito essa expressão. Quando o aluno consegue virar para mim e falar assim,
Agora faz sentido. Minha missão foi cumprida. Aprendizagem significativa. Minha missão foi cumprida. Então, assim, saber que esse menino do bem, porque esse menino tem um coração desse tamanho, saber que eu fui um dos influenciadores para isso, isso é um motivo de honra para mim, né? Porque a vida inteira a gente sempre fez amizade. Acho que eu nunca fui professor dele. A gente sempre foi amigo. E quando o professor e o aluno ultrapassa o limite da educação e vira amizade, isso não tem preço. Isso para quem é professor, isso ultrapassa tudo, isso é maravilhoso. Exatamente. É muito bom, de fato. Bom, além da sala de aula, em quais outros setores um professor de química pode atuar? Existem oportunidades interessantes na indústria, pesquisa ou em empresas de educação? Essa pergunta ela se esbarra na própria formação em si, porque a gente tem hoje, na minha época quando eu formei, era licenciatura e bacharelado. Então, a licenciatura ela te joga para a sala de aula, para docência, e o bacharelado é que te joga para as indústrias. Então, um cara que opta por química, na minha época a UF era junto, integrado a química, bacharelado e licenciatura. Hoje eles separaram em industrial, química industrial, e a licenciatura. Então, antes dele ingressar na faculdade, ele tem que já optar por onde trabalhar, que é em sala de aula ou na questão da indústria, ou qualquer ramo de pesquisa. E ainda a gente tem a engenharia química também, Isso. né? A gente ainda tem engenharia química, porque tecnicamente falando, por que que a engenharia química é considerado o curso mais difícil dentro da química? Porque ela fica tudo. Se você pegar assim, a química licenciatura, nós estamos onde? Na sala de aula. Se você pegar química industrial, química, a própria química em si, igual ele fala do termo de bacharel. Se você quiser mexer com, você vai ser um químico de uma farmácia. Então você vai mexer com amostras pequenas. Então você não vai ser você não está pensando em indústria. Você está pensando, ela é uma indústria, mas a sua função é a amostra pequena. Agora, eu quero ser o químico de uma empresa multinacional, não sei das quantas. Então ele vai procurar em primeiro lugar o quê? A empresa. Tecnicamente, o engenheiro químico, porque ele faz o que todos fazem. Se você pegar tudo da química e juntar, esse é um engenheiro químico. Eu gosto muito de usar esse termo. Agora você tem a química, você tem o químico industrial, você tem tudo isso separado. Mas a engenharia química, ela pega tudo. Só que parece que nós vamos falar da licenciatura. Exatamente. Se nós vamos falar da licenciatura, então esquece indústria, esquece farmácia, esquece tudo. Que porta nós estamos abrindo? Sala de aula. Então, quando você faz a pergunta para a gente, ela tem mais opções além da sala de aula? Se for licenciatura, não. E pesquisa? Então, A não ser que você vá para uma universidade pública. Isto. Aí você pode entrar na área de pesquisa. Exato. Aí beleza, aí você consegue. Entendi. Consegue. Aí- Renatão, você está falando para mim que se o cara só tiver química, ele não pode trabalhar na indústria? Pode. Isso acontece diariamente. Mas, tecnicamente falando, ele De não regra, está não. apto para isso. Ele não está habilitado para isso. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas diferenças. Sim. A licenciatura, ela é para quem optou em ensinar. Ensinar. Para quem vai para a sala de aula. Quem vai trabalhar com pequenas ou grandes amostras, isso são outras ramificações da química. Ficou claro. Bom, em 2023, o curso de licenciatura em Química ofereceu 171.472 vagas no Brasil. Houve cerca de 12 mil ingressantes, 32 mil matrículas e apenas 3.700 estudantes concluíram o curso. Os dados foram retirados do painel estatístico Censo da Educação Superior do INEP. No Brasil, 1 em cada 3 professores de escolas públicas não tem a formação adequada para a disciplina que leciona. Bom, no ensino de Química, a adoção de boas práticas experimentais é essencial para garantir a segurança dos alunos e evitar riscos à saúde, por isso a importância da formação. Em março deste ano, um professor de Química de uma escola estadual no Espírito Santo foi demitido após furar o dedo de mais de 40 alunos com a mesma agulha durante um experimento. O caso causou grande controvérsia, já que o compartilhamento de agulhas é um comportamento de alto risco, que poderia expor os adolescentes a doenças potencialmente graves, como a AIDS, HIV, hepatite C, etc., além de infecções bacterianas. Assim sendo, como vocês avaliam a estrutura da formação docente no Brasil? O modelo atual prepara bem o professor para a sala de aula? Vamos tentar entender assim. Primeiro, um professor de química que estava em laboratório, ele já tem que abrir a mão, já tem que levantar a mão para o céu. Porque se você for olhar a sala de aula,
a porcentagem de escolas que vão te oferecer um laboratório, ela é mínima. Ela é mínima. E não estou falando de ser escola estadual ou particular, dela ser de grande porte, pequeno porte, ser de uma cidade grande ou pequena. Não. Porque quando você pega o estudo de química, tecnicamente falando, ele começa no 9º ano. Sim. Ele começa no 9º ano. Então quer dizer que a química ela abre as portas no ensino médio. Quando ela abre a porta no ensino médio, você abre a porta do Enem. Então, o tempo hábil para você pegar 40, sei lá quantos meninos, e levar para um laboratório, você não tem tempo para isso. Porque você tem uma coisa para cumprir que chama-se programação. Porque quando chegar na prova, você não vai ter uma prova prática de laboratório. Então nós temos que dividir esses dois fatores. Vamos falar sobre laboratório. Beleza, vamos conversar sobre laboratório. A licenciatura, ela vai preparar o professor para uma aula de laboratório? Sim, claro. Ele vai ter aula de tudo quanto há, de todas as vidrarias, de todas as principais reações, reações que você encanta os olhos do aluno, misturando duas coisinhas, mudando de cor, duas coisinhas fazendo fumação. Você encanta os olhos do aluno. Mas a programação, ela vai bater mais forte, ela vai fazer com que a ideia fique um pouquinho menor do laboratório, porque você tem que mobilizar a escola inteira para falar assim, ó, semana que vem eu preciso do laboratório, aí eu vou levar o primeiro colegial. Quantos colegiais tem? Então você tem que levar um, depois tem que levar outro, então você causa uma certa desorganização na própria estrutura escolar, para uma coisa que, no final das contas, o rendimento daquilo, o aproveitamento daquilo, não é tão grande quanto deveria. Perfeito. E a formação que nós temos é uma realidade completamente diferente da que a gente vive. Então, eu confesso, eu fui muito bem formado pela universidade. Fui muito bem formado, eu sou muito bem habilitado. Só que a realidade que eu tenho e que eu vivo hoje em sala de aula, e isso não se aprende na faculdade. Isso é algo muito além, é a vivência. Eu formei em 2010, então tem 15 anos que eu sou formado. E a gente vivia num contexto diferente do que a gente vive hoje. Então, eu acho que, sim, eu fui completamente bem formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Mas o que eu presencio hoje não é exatamente as ferramentas que foi me dada. Você foi formado num contexto, quando você foi Completamente ensinar com o nosso contexto social, cultural. E colocar tudo que eu aprendi em prática ali é uma burocracia muito mais complicada, que a gente vai continuar falando aí. E a gente, inclusive, falou, a gente estava falando no pré-podcast, a gente estava falando que isso se estende também à própria sala de aula. Quando ele foi meu aluno há 20 anos atrás, eu costumo muito brincar, a gente fala isso e podemos falar. Acho que se eu der essa mesma aula que eu dei para ele há 20 anos atrás hoje, provavelmente eu sairia preso no primeiro horário. Era muito provável. Sim. Porque era outro contexto. Nós não estamos discutindo se é um contexto certo ou errado. isso. Ele era certo para a época. Ele era evidente para a época. Entendeu? Então, assim, só que o mundo evolui constantemente. Então, ele mesmo perguntou assim, falou, Renato, como é que você foi? Eu falei, cara, não tem outro jeito. Não tem. Você vai se adaptando ao mundo como ele é. A geração muda. A gente não pode esperar, eu falo muito isso que eu acho que é uma coisa importante. A gente não pode esperar de outra pessoa um comportamento seu. Porque senão você se frustra. E você tem que lembrar que as pessoas são diferentes. São diferentes. Então, essas gerações são Como diferentes. professor, mais ainda. Você E precisa como entender isso. educador, a nossa obrigação é nós entrarmos no mundo dele. Não eles serem obrigados a retroceder para poder entrar no mundo que a gente viveu. Então, um dos desafios Nossa, nossos é muito esse. bom. E um parênteses, a gente vai entrar no mundo de 40 alunos com características diferentes, trazendo bagagem familiar completamente diferente De da outra. 50 em 50 minutos. E não é só 20 alunos numa sala, são 40, Verdade. 45, 50, 10 salas e assim vai. É isso. Então, essa diferença, eu tenho muitos professores que são fantásticos, que trabalharam comigo, que me deram aula ou que trabalham comigo, e que cada dia que passa perdem mais espaço, porque não evoluem. Porque não evoluem. Exatamente. Eles dão a mesma aula que ele dava 20 anos atrás. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque se você entende que a aula precisa vir em função da necessidade do público. Sim. O desenvolvimento do jovem de hoje é completamente diferente de 20 anos atrás. E não estou questionando se ele é melhor ou pior. Ele mudou. Ele é diferente. Eu não estou dizendo. Sabe, ele é diferente. Então, somos nós que temos que entender a linguagem do jovem. Porque se você entrar em sala de aula hoje
e não falar a linguagem deles, creia, eles não têm nenhuma atração pela sua aula. Não. Eu uso o verbo acessar. Não adianta eu saber tudo química. Se eu não souber acessar o meu aluno, eu posso ser bom tanto que for. Ele nunca vai aprender. A hora que eu começar a entender os termos que ele usa, a maneira que ele pensa, a velocidade que ele raciocina, quando eu conseguir entender isso, eu acesso. Você tem ele. E aí, volta um pouquinho atrás, aí o olho brilha. E se o olho brilhar, tá tudo certo. Tá tudo certo. A intenção é fazer o olho brilhar. Muito bom. E assim, completando, a gente está falando de alunos. Acessar alunos que vêm de 5 a 5 anos atrás de uma pandemia, que foram mergulhados nas redes sociais, em diversas bolhas que a gente não sabe que bolha é Qual é? essa, se ela é perigosa, se ela não é, se ela é sensível, se ela não é. Então, assim, a gente também tem esse problema. E o que o Renato falou, o professor hoje, ele tem que se adaptar a tudo e a todos. É adaptação. Hoje isso cabe. Não é daqui 3 anos não cabe mais. É amanhã não cabe mais. O aluno de 15 anos de 2025, ele é completamente diferente do aluno de 15 anos de 2024. E isso é uma coisa que a gente tem que estar em movimento o tempo todo. E a gente tem descobre nas 2 primeiras semanas de aula. nas duas primeiras. Todo ano que começa, a gente entra em sala, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui? Assim, assim, assado, bem basiquinho, brincando aqui. E aí você vai começando a ver como é que eles te olham, como é que é as respostas dele. De acordo com as respostas, já entende, opa, posso ir até aqui, posso ir até aqui, a turma está heterogênea em tal grau, eu consigo diferenciar isso, você é obrigado a diferenciar isso, termômetro, né? porque no final das contas, o termo que o Caseco usou é muito importante. Todos nós, não estou falando jovem, todos nós saímos adoecidos da pandemia. Todo mundo toma mais remédio depois da pandemia. Todo mundo. E se nós tomamos, que nós já sabemos e temos as rédeas da nossa própria vida, e um menino de 13 anos, de 14 anos, que teve que 2 anos assistir aula online, ele assistia? Claro que não. Ele não foi preparado para aquilo. Ele logava na aula e voltava a dormir. A não ser que tivesse alguém em casa para poder zangar com ele. Gente, eu uso o termo zangar, eu posso usar ainda zangar? Zanga. Porque eu venho de um lugar onde a gente fala zangar, danar, a gente fala Raiar, raiar, então a gente usa isso. Então, se não tivesse, ele ia logar, ia voltar a dormir, ia voltar a dormir. E foi isso que aconteceu. Nós presenciamos isso. Então, Foi muito, agora professor, finge que tá tudo bem. E Não finge tinha que- escolha. eu falo para você assim, o Caseca pode me corrigir se eu estiver errado. 2025, para mim, é o primeiro ano que, assim, de menos resquícios da pandemia. Para mim, 2022, 23 e 24 foi mais sofrido. Foi voltar a convencer o aluno de que sabe que presencialmente mais que é melhor do que sofrido. quando ele estava em casa. Foi né? mais Agora, sofrido. Foi. vamos lá então, uma pergunta interessante, eu só quero saber. Este ano, Ah, pera, deixa eu te cortar antes. por favor. Você lembra que você falou assim, quais são os grandes problemas da licenciatura? Sim. Eu queria ter falado o principal, dinheiro. Grana. Porque quando o cara vai para a licenciatura, ele fala assim, eu quero ser professor, mas eu sou professor, mas eu tenho conta para pagar. Quando eu formar, eu vou ter conta para pagar. E a gente sabe como os professores somos valorizados, não é? Não, não somos. Não só. Não somos. Eu falo, não somos professor pedagoga. Não somos. Você Porque nós, é a partir de nós que sai do mais simples até o presidente da República. Sai de nós. E dificilmente reconhece. Não reconhece. E são 2 professores que estão reclamando de remuneração de professores de escola privada, que em tese valoriza mais o professor, mas isso não quer dizer Ela nada. desvaloriza menos. E quando a gente vai pro mundo público, escola estadual, o professor ele estaria chorando aqui nessa mesa. Não. Quando você vê valores do que o professor de escola pública ganha por uma semana inteira, por um cargo inteiro, você fala, não, não pode, não tem jeito. Esse é o educador, esse é de onde vai sair todas as profissões? Não pode, não pode. Aí se soma isso, quando chega em sala de aula, todos esses desafios, realmente não fica Aí, fácil. aí, Aí teve cai um, no número. aí cai no número. Exatamente. Exatamente. Fácil. Falando em dinheiro, Gosto. este ano o governo federal lançou Pé de Meia Licenciaturas, uma bolsa mensal de R$ 1.050 para estudantes de graduação que ingressem em curso de licenciatura. Segundo o Ministério da Educação, o programa visa incentivar mais pessoas a entrarem
nas licenciaturas e diminuir a evasão nesses cursos. Essa iniciativa busca reduzir a evasão nos cursos de licenciatura. Mas será que medidas como essas são suficientes para enfrentar os desafios do ensino de química no Brasil? Quais outras iniciativas podem ser implementadas para melhorar a qualificação dos professores de química no Brasil, além dessa? Vamos lá, eu posso começar essa. Parece que eu tenho até medo de responder essa. Não, primeiramente, você tem que deixar de pôr 50 alunos numa sala para pôr 20, para pôr 15. Isso dá qualidade de trabalho para o professor. Você tem que colocar Qualidade de trabalho. qualidade de trabalho. Você põe um psicólogo para cada 2 salas que existir numa escola. Porque a gente precisa de psicólogos, os alunos precisam. O mundo está muito doente, principalmente depois da pandemia. O Renato trouxe muito bem isso. Nós estamos doentes, a gente precisa de suporte, a gente precisa de ajuda. Você falou um ponto muito interessante, perdão de te interromper, mas você falou a questão de um psicólogo, né? Psicólogo disso, me parece super válido. Mas vamos pensar aqui uma comparação que entendemos que a aula é um atendimento. Sim. Você está atendendo o aluno. Sim. Colocariam-se 40 pessoas para um psicólogo atender ao mesmo tempo? Nunca. Então, assim, É sobre isso. E 2 coisas importantes. Primeiro, quanto menos alunos na sala, mais individualizado se torna a educação. Porque se eu tiver 20 alunos na sala, em um mês eu sei o nome de todo mundo, eu sei o que está acontecendo na casa de cada um, eu sei até onde eu posso ir, onde eu não posso ir, mais e próximo. aí eu sei onde é que estão as dificuldades e as facilidades. Se a minha sala tem 40, eu já não consigo Não. fazer a coisa andar do jeito que precisar. Aí você vai prestar atenção em quem? Naquele que te dá mais trabalho. Isso, aí você tem que tentar manter o silêncio geral, só que se você manter o silêncio geral, você já não consegue individualizar. Falou, ó, o Joãozinho tem dificuldade aqui, a Mariazinha tem dificuldade aqui, eu já não vou poder dar essa atenção. Porque se eu for lá no Joãozinho, do outro lado vira várzea. Então eu não vou conseguir fazer isso. Aí vira um atendimento coletivo. E outra coisa importante, que foi um ponto Aí você extremamente destaca importante. quem talvez nem E precisasse essa do- intimidade, eu sou prova disso. Eu sou o que eu sou por causa dele hoje. Essa intimidade, ela é valiosa. Sim, Precisa. Porque ele precisa vai dessa me live. ouvir de forma É. melhor. exatamente. E quando o Casaca dá a ideia do psicólogo, eu acho muito interessante pelo seguinte, porque hoje o aluno é mais sensível. Hoje o aluno ele é mais sensibilizado em várias coisas. Mais sensível, nós temos hoje mais liberdade de sermos. Então, É discutível. É discutível. É discutível. então, parece que eu vou pensar 2 vezes para te responder. Porque, Porque eu olho pra é, trás, porque, eu olho pra porque trás, a eu lembro esfera que eu era menor, eu me lembro que eu tinha minhas Ah, é. questões, mas eu não Porque tinha é- tanta liberdade de falar sobre elas. porque a esfera do sensível hoje elas são tantas. Elas são tantas que pode ser uma violência doméstica, pode ser uma cultura da família, pode ser a internet que estragou a vida dele, porque a internet, do mesmo jeito que ela vem para resolver um monte de coisas, ela vem para estragar um monte também. Então, assim, mas aonde eu ia chegar? Você coloca um psicólogo para cada 2 salas. Beleza, tá tudo certo. Tá beleza. O aluno é mais sensível? Mais sensível. Eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo com eles? Tenho, claro que tenho. Porque existem N questões para isso. Só que muitas vezes se esquece do professor. Porque nós, de 50 em 50 minutos, temos que tratar com 40 pessoas diferentes. Eu tenho que Que pisar em. motivos são diferentes. Eu tenho que pisar em ovos com 40 personalidades, mas quem está preocupado sobre o que está acontecendo com o meu psicológico? Então, o professor não é só a valorização financeira, é o treinamento e tratamento como pessoa. Como pessoa. Então, nós precisamos também de cuidado. Nós somos os professores que temos que colocar silêncio, que temos que explicar, que temos que tudo, tal. Mas nós somos ser humano também. Às vezes eu posso estar em casa com um problemaço em casa, assim, aí às vezes você pega o aluno, fala assim, ô fulano, você por favor, dá licença da minha aula. Aí ele vai lá na coordenação, boa, chora. Por quê? Porque ele estava com um problema aquele dia, e aí ele estava um pouco mais sensível, tal. Beleza. E eu, que estou com um problema em casa, e a hora que eu entro na sala, eu tenho que virar um ator, e tenho que pegar todos os meus problemas e deixar da porta para fora, Para entender porque 40 se eu- problemas diferentes. porque se eu entrar com eles, o menino vai virar para mim e falar assim, então, não tem nada com isso. Mas eu tenho que ter com os 40. Tem outra coisa também, esse número de R$ 1.050 para incentivar a pessoa a fazer um curso de licenciatura
num ato de desespero, ela pode entrar, fazer o curso de licenciatura, mas a realidade vai dar uma E voadora no posso peito falar, do dela 1050 ele vai ser um atrativo até um certo até a ponto. pessoa chegar e falar assim, véi, não compensa, não É um compensa. ato de desespero do governo, É, porque eu, falta profissional. E assim, tem mais um número que não tá aí, é que escolas que têm déficit de professores, eles estão dando R$ 2.100, que é o dobro desse valor aí, para a pessoa migrar para essa escola e assumir o cargo nessa escola que falta professor. Também é um ato de desespero, que se A defasa longo prazo. professores ali, quer dizer que tem alguma mas coisa por que que tem que ser dizer melhorada ali. desespero? Porque hoje o nosso trabalho ele é tão sofrido que qualquer plano B que eu tiver, não precisa nem me dar o mesmo valor que eu ganho na escola, mas se me der 80% do que a escola me dá, eu vou largar a escola. Vai. Eu vou largar a escola para ter sossego, para E ter vocês saúde acreditam mental. que a vocação não ajuda A vocação nesse acaba, momento? É, a vocação Não estou é, romantizando. não, Não indico. a vocação, ela é assim, quase proporcional à saúde mental. Tá. é. Quando a minha saúde mental começa a cair demais, Não tem então, vocação que. então parece que a vocação não suporta. Então, eu acho que vai por isso também. Vamos lá, então. Aqui. De acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apenas 3% dos estudantes de 15 anos querem ser professores no Brasil. Quantos por cento? Eu não vi. Quantos? 3%. 3. Estou surpreso com 3%. 3%. Aqui. Além disso, o abandono são citados o abandono da profissão devido às condições de trabalho precárias, que vocês já Sim. citaram, como infraestrutura ruim de algumas escolas, falta de equipamentos e materiais de apoio, laboratório, violência na sala de aula e problemas de saúde agravados com a pandemia de Covid, que a gente já discutiu aqui. Sim. Então, como vocês enxergam a profissão nos próximos anos? Existem áreas emergentes no mercado de trabalho que ainda podem ser exploradas dentro da licenciatura, sem ser pesquisa e docência? Bom, primeiro vamos por partes. Como vocês veem? A infraestrutura, quando você fala em infraestrutura, falta de laboratório, nossa, você foi tão alto. A maioria das escolas não tem pincel, não tem quadro, tem que ser no giz, e às vezes não tem giz. Então, quando a gente fala de infraestrutura, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. A escola fala, nossa, tem laboratório. Tem pincel? Não, não, o quadro é de giz. Beleza, tem giz todo dia? Se tiver giz todo dia, energia elétrica todo dia e professor todo dia, já tá lindo. Já tá lindo. Vai numa escola pública de uma cidade bem pequena, que seja bem precário tudo. Exato. Tem muitas escolas que só tem turno, que começa de 8 ao meio-dia. Sabe por que ela começa às 8? Porque antes disso a luz do sol não bate direito. Porque elas não têm energia elétrica. Então é de 8 ao meio-dia, o máximo. Não, e a gente, sim, a gente tá dando tanto chove de Assim, sala de realidade. aula, vocês, vamos na realidade de vocês. Em sala de aula, vocês veem algum interesse dos alunos em serem professores e se existe algum em química? É muito raro a gente ouvir algum É raro. aluno falar. Muito raro. É raro. Porque E como assim, que falam? Vocês incentivam? Não. Depende. mas aí entra numa outra situação que eu É. vou falar aqui, ó. A gente tá trazendo muitos problemas de ser professor. E eles existem e tá posto. Mas assim, hoje eu vejo que daqui 10 anos, e o Renato sabe muito bem do que eu tô falando, seremos peças muito raras no mercado de trabalho. Sim. Então assim, beleza, o cara que tá me vendo agora, fala assim, cara, professor pelo jeito não compensa. Mas se ele achar que ele fazendo um curso de licenciatura qualquer, não necessariamente química, ele saber que daqui 10 anos ele vai ser um cara que, se ele for muito competente, ele vai ser muito cobiçado por todas as instituições, que seja, se ele vai prestar um concurso público e dar aula no Estado ou nas redes privadas, ele sabendo disso, isso pode ser uma questão motivadora para ele. Porque assim, o Renato, se eu perguntar, Renato, você pode dar aula na minha escola hoje? Né? Você pode dar aula na minha escola hoje? Renato falou assim, Caseca, eu tenho todos os meus horários preenchidos. Eu dou aula em 5 escolas, em 2 estados diferentes, 3 cidades diferentes, vou para a região aqui, Araguarica. Eu já fui assim quando eu era mais novo. Foi, e hoje ele consegue escolher ficar por aqui. Eu Mas tô assim, mais devagar. a gente não tem horário disponível para nenhuma outra escola que queira o nosso trabalho. Então, assim,
Dito isso, posto tudo isso, há uma luz no fim do túnel que, se eu fizer o curso de licenciatura, se eu for professor, eu seria uma pessoa rara no mercado de trabalho. Então, assim, a gente pode olhar por essa vertente, Concordo com mas ele isso. tem que entender que ele vai estar diante de tudo isso que a gente falou. Sim. Ele tá pronto para suportar tudo isso? Ele já tá preparado que, se porventura precisar de uma terapia, ele vai fazer essa terapia? Porque, querendo ou não, machuca, é doente. É. Mas se ele estiver pronto para isso, assim como nós, Ele vai. é porque ele nasceu para ser professor. Que aí entra E tem coisas que a gente não escolhe. Não escolhe. Tem coisas que parece que é sangue, não sei. Parece que desde novo você já está ajudando seus coleguinhas na sala de aula, Sim. você já está fazendo aquele... Você é aquele que termina o aí- exercício rápido e vai para ajudar os outros, aí você já está dando uma aulinha particular, porque eu comecei assim, o Caseca começou assim. Não tem nada melhor para você aprender do que você ensinar para os outros. Essa é a melhor forma. Essa é a maneira que eu mais estudava. Eu estudava ensinando para os outros. Essa é a melhor coisa. Então, assim, quem está em casa no Brasil inteiro ouvindo, ser professor é legal? Creia. É bonito demais, tem um monte de problema, tem um monte de doença, tem um monte de tudo. que muitas Mas, também têm. nossa, mas nossa, quando você consegue cumprir tudo e você trouxe aprendizado, que você pega uma prova de um menino do primeiro bimestre e vê uma nota razoável, aí no segundo bimestre ela melhorou, aí no terceiro bimestre ela melhorou, aí no quarto bimestre ela melhorou, aí o menino vira para você e fala assim, ô, eu tô entendendo. E aí o menino passa no vestibular, chega para você tudo cheio de farinha, tudo sujo, e fala assim, ô, eu nunca vou esquecer você. Como eu sou professor há 25 anos, Muitos se lembram de você. É em bom. todos os lugares que eu vou, eu tenho aluno meu que hoje está com mais de 40 anos. Hoje eu entro em sala, Renato, você deu aula para minha mãe, Renato, você deu aula para o meu pai. E a hora que eu vou encontrar com o pai, nossa, Renato, Renato, não tem jeito de esquecer de você. Não, vira e mexe, a gente fala de você em casa. Ah, Renata. Então você se torna, dependendo do profissional que você for, não tem jeito. Você se torna inesquecível para a pessoa. E motivação para Vou usar o exemplo com todo o orgulho, com o peito cheio. Aqui. E de fato. Entendeu? É um Então, professor, gente. Então, assim, hoje o Caseca, ele é assim. Quando eu tenho indicações para fazer de escola, de qualquer lugar, é o primeiro que eu vou indicar. Por quê? Porque eu sou amigo dele? Não. Não. Não, porque eu acho ele cabelinho bonitinho? Também não. Porque quando você indica alguém, você tá pondo seu nome, você não tá pondo o nome dele. Porque se der errado, o cara vai virar para mim e falar assim, não, Renato, você me pôs numa gelada, e aí? Então, saber que ele fez do jeito que ele pensou que seria, e foi. E foi. Porque eu tenho certeza que hoje a aula dele está numa prateleira muito alta. Muito alta. Renato, mas é melhor do que você? Não estou aqui para discutir quem é melhor ou pior. Existem tantas nuances para um professor ser bom. Ele é bom em quê? Por quê? Entendeu? Então, hoje ele é um professor de primeira prateleira. Isso para mim é suficiente. Então, acho que é suficiente para quem está em casa pensar que vale a pena sim. Sim, Vale a pena pena. sim. Vale. Vale a pena. Bom, assim, para a gente ir encerrando, eu queria muito que vocês, cada um, claro, na sua realidade, dissesse, apesar de todas essas dificuldades que a gente enfrenta como professor no Brasil, por que vocês ainda são professores? Eu sou um cara que fui formado e desde o princípio sou bem categórico no que eu vou falar agora. Eu acredito muito na educação. E não é clichê, cara, ela muda. Não é clichê, só ela pode mudar. Então, quando a gente espera de outras formas de mudança aí desse nosso país, principalmente, a única coisa que a gente enxerga é que a educação não consegue mudar pode. a vida das pessoas, abre portas. Então, eu sou um amante da educação. Se ela não puder, nada e ninguém vai poder. Então, eu acho que até o fim, eu vou acreditar na educação, até quando eu tiver força para dar aula, eu vou estar pregando isso. De meus 50 alunos em cada sala de aula. Eu, com um pouquinho mais de estrada que o Caseca, eu talvez seja um pouquinho menos otimista que ele. Eu talvez seja um pouquinho menos Eu sou otimista. mais otimista. Sabe? Mas assim, eu acredito na educação demais. Mas não acredito da maneira que o Brasil encara a educação. Se a educação no Brasil fosse encarada como educação,
e com educação, aí a gente teria certeza. Então, hoje, o que me mais move na educação, por que que eu ainda estou nela? Não é nem para pensar em, nossa, não, não, eu já sou mais realista, menos otimista. Por que que eu continuo na educação? Porque eu amo dar aula. Eu amo dar aula. Quando eu dou aula, é o meu coração que pulsa. Quando a gente brinca com as fórmulas químicas, porque dentro de sala de aula, uma caneta, uma tampinha, um barbante, qualquer coisa vira uma molécula, vira um qualquer coisa, vira ali. Presta a bolinha, presta a borracha aqui, filho. Tá, pronto, aqui, ó, isso aqui. Aí o cara pensa, entendeu? Entendeu? Pega aqui, ó, desenha que é isso aqui. Por quê? Porque química, ela é muito difícil de ser vista. Eu vou dar uma aula de átomo. Ninguém nunca vai ver um átomo na vida. E eu preciso explicar o que tem dentro dele. O cara nunca vai ver isso. Então, se eu não fizer cambalhotas, se eu não tentar explorar Ser artista. se eu não explorar a imaginação dele, Não vai. aí eu já não faço mais parte da educação. Vou fazer, mesmo com as pedras, mesmo com os percalços, Porque você mas a ama. gente vai porque é o meu coração que leciona, não sou eu. É o meu coração. Então, acho que é isso. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. E você que está assistindo a gente, teve um professor de química que você se encantou, que você lembra, você quer ensinar alguém algum dia, ou muito, 50, numa sala de aula, comenta no nosso episódio, curte, diz, coloca o nome do professor que te inspirou, que fez você chegar até onde você chegou. E muito obrigada.